Você já parou para pensar que existe um desconforto silencioso se formando no mundo hoje? Algo que não aparece nos discursos oficiais dos líderes, mas que guia decisões estratégicas profundas. Esse desconforto é a posição cada vez mais incômoda da Europa, espremida entre Estados Unidos e China. Durante décadas, a Europa foi o centro do jogo, mas hoje ela está sendo comprimida. De um lado, os Estados Unidos, aliados históricos, parceiros militares; do outro, a China, uma potência econômica que oferece investimentos e crescimento numa escala que a Europa sozinha não consegue mais acompanhar. Isso cria um dilema enorme. Se a Europa ficar totalmente alinhada com os Estados Unidos da América, pode sofrer perdas econômicas e comerciais. Mas se ela se aproximar demais da China, corre riscos políticos e pode romper com seus aliados tradicionais. É aqui que a geopolítica se torna um jogo de trocas. Os Estados Unidos sabem que não podem manter a Europa do seu lado só com discursos sobre valores. O capitalismo chinês é sedutor, real e está crescendo. Infraestrutura, investimentos, acesso ao mercado asiático. Tudo isso pesa muito num continente que enfrenta envelhecimento, crise energética e perda de competitividade. Então, o que Washington pode oferecer em troca para manter a Europa alinhada? A resposta pode não estar na própria Europa. Pode estar na África. A África, no século XXI, não é só um continente em desenvolvimento. É um ativo estratégico global, tem minerais essenciais para a transição energética, reservas de energia, terras agricultáveis e mercados em expansão. Quem tem influência na África tem mais poder de manobra no cenário mundial. A China percebeu isso muito cedo. Nas últimas décadas, enquanto o Ocidente olhava para outros lugares, Pequim investiu pesado no continente africano. Estradas, portos, ferrovias, redes de telecomunicações. E fez isso sem exigir grandes reformas políticas. O discurso foi pragmático: desenvolvimento e ganhos para todos. Como resultado, a China se tornou o maior parceiro comercial de vários países africanos. E infraestrutura gera dependência. E dependência, muitas vezes, gera alinhamento. Esse movimento chinês provavelmente acendeu um alerta nos Estados Unidos. Uma resposta direta seria complicada, politicamente custosa e poderia lembrar o colonialismo. Então surge uma estratégia alternativa. Em vez de confrontar a China de frente, os Estados Unidos da América podem estar fortalecendo o papel da Europa na África para contrabalancear a influência chinesa. Nesse cenário, a África vira uma espécie de moeda de barganha. Ajudar os países europeus a recuperar influência no continente seria uma forma de manter a aliança do Atlântico forte contra a sedução do capital chinês. Não é um acordo formal, mas uma convergência silenciosa de interesses. A Europa ganha relevância e acesso a recursos. Os Estados Unidos mantêm a coesão do Ocidente. E a China encontra mais limites para sua expansão. Essa ideia faz sentido quando olhamos para a própria Europa, que parece estar buscando recuperar seu protagonismo internacional. A África é um dos poucos lugares onde isso ainda é possível. Existem laços históricos, redes diplomáticas e empresas europeias já estabelecidas lá, com o empurrãozinho diplomático e financeiro dos Estados Unidos. A Europa poderia ampliar sua presença sem arcar com todos os custos. Missões de paz, acordos de segurança, investimentos seletivos, tudo começa a fazer mais sentido dentro dessa lógica. Mas, se essa tendência estiver correta, ela terá consequências. Um efeito provável é o aumento da instabilidade política em algumas regiões da África. Com o continente se tornando palco de uma disputa indireta entre potências, governos locais enfrentam pressões enormes. Países com instituições frágeis se tornam mais vulneráveis. Nesse contexto, não seria surpresa ver um aumento na frequência de golpes de Estado. E esses golpes não seriam sobre grandes ideologias. Seriam funcionais. Apenas ajustes de poder para alinhar interesses. Trocam-se líderes, mas os contratos estratégicos são preservados. O sistema continua funcionando, só que com uma nova configuração. Aqui, a democracia corre o risco de virar uma variável negociável. Em cenários de crise, as potências tendem a priorizar a estabilidade mínima. Governos autoritários que garantem segurança para investimentos e acesso a recursos podem ser tolerados. Isso explicaria por que as reações internacionais a golpes de Estado muitas vezes são tão cautelosas e fracas. Não é por falta de moral, é por cálculo estratégico. Enquanto isso, a China continuaria oferecendo sua alternativa: crédito,
infraestrutura e menos exigências políticas. Isso cria um ambiente de oscilação constante, onde os países africanos tentam tirar o máximo de proveito de cada lado. O custo disso, porém, é alto: instabilidade crônica e enfraquecimento das instituições. Resumindo, os Estados Unidos da América estariam tentando conter a China sem um confronto direto, usando a Europa como um intermediário em regiões estratégicas. A Europa aceitaria a África como uma compensação geopolítica, e a China continuaria avançando onde encontrasse espaço. O resultado seria um mundo cada vez mais fragmentado, competitivo e instável. Não é um retorno ao colonialismo clássico, mas uma nova partilha de influência, feita com contratos, alinhamentos e dependências. Uma partilha sem ocupação formal, mas com impactos profundos na soberania de muitos países. Nesse cenário, a África volta ao centro do tabuleiro global. E a história nos mostra que quando isso acontece, os custos costumam ser altos para quem vive lá. A pergunta mais honesta talvez não seja se isso está acontecendo, mas até que ponto esse jogo vai se aprofundar, e quem, silenciosamente, vai pagar o preço dessa disputa. Entender essas possibilidades não é tomar partido, mas reconhecer padrões, porque em geopolítica, quem ignora o tabuleiro raramente controla o próprio destino. Se você concorda que tudo isso é possível, deixa o like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que também quer entender o mundo além da superfície. Comenta aqui embaixo: você acha que a África vai voltar ao centro do tabuleiro geopolítico? Ou isso já está acontecendo? E se esse tipo de análise te provoca, te incomoda, ou te faz pensar duas vezes, compartilha para ajudar a mensagem e o mensageiro, porque discutir poder, influência e futuro não é teoria menos, é sobrevivência política. Nos vemos no próximo vídeo.